sejam bem-vindos ao Pode Ser, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo. Eu sou Norian Segato e hoje é o nosso último programa de 2024. Estamos finalizando a segunda temporada, segundo ano de apresentações. Agradeço muito a todos que nos acompanham, os que estão conhecendo agora. Temos diversas entrevistas muito interessantes, papos muito instigantes, com muito conteúdo. Em 2025, espero estar aqui novamente com vocês, podendo trazer reflexões de qualidade para pensarmos os problemas da sociedade brasileira, o contemporâneo da sociedade, como coletivamente termos alternativas para eles. Para terminarmos o ano em grande estilo, nosso convidado hoje é Juca Kfouri, comentarista esportivo, ativista social, militante dos direitos humanos, que nos conta aqui sobre sua trajetória profissional, sua trajetória de vida, fazendo uma análise crítica em relação ao jornalismo que se faz hoje, aos ataques que ocorrem pelas redes sociais e uma série de outras coisas, inclusive algumas histórias deliciosas da sua passagem pela revista Playboy. Agradeço novamente essa parceria que vocês nos fizeram todo esse ano. Em 2025 espero continuarmos aqui, espero que vocês continuem a nos prestigiar. Vai ser um ano também muita luta. O Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas continua na sua batalha por defender a categoria, por defender a democracia no país, tão atacado ultimamente. Estamos aqui renovando esses votos para que a gente caminhe junto por um país melhor, dignidade para a categoria das psicólogas, dos psicólogos, para todos os trabalhadores. E vamos aqui continuar a essa voz crítica e que chama a gente para refletir sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre os grandes problemas nacionais. Então, nos acompanhe também pelas redes sociais, pelo canal do YouTube, pelo Spotify, pelo Instagram. Em 2025, temos mais muitas conversas boas pela frente. Muito obrigado. Então, bom final de ano, boas festas, divirtam-se. Em 2025, estamos juntos novamente. Olá, sejam bem-vindos ao Pode Ser, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto dedicado das psicólogas e dos psicólogos de São Paulo. Hoje estamos no último programa de 2024 e o meu convidado muito especial dispensa apresentações. José Carlos do Amaral Kfouri, comentarista esportivo que nunca aceitou fazer merchan de produtos. Seja muito bem-vindo, Juca. Muito obrigado, Segato. Nunca aceitei e jamais aceitarei. Vou para o Uber e não faço merchan. Muito bem. Juca, eu comecei a falar sobre isso, porque sabe, tem muito jornalista que acaba fazendo propaganda sem entrar nos méritos, né, dos boletos que cada um precisa pagar, ou dos princípios, etc. Não. Mas, assim, como a minha avó dizia, raposa que não pode tomar conta de galinheiro, né? Mas as casas de apostas estão tomando conta do futebol, patrocinando o clube, usando jornalistas e jogadores na publicidade. Você já denunciou algumas vezes a ligação dessas bets com crime organizado, né? Você acredita que as ações que o governo fez foram suficientes? Nós temos aqui só de empresas nacionais autorizadas mais de 210. Segato, deixa eu te dizer duas coisas. A primeira delas, a questão do jornalista que faz propaganda. Tá? É óbvio que há conflito de interesse nisso. Eu não posso falar para você, compre um Volkswagen, tá certo? Que é o melhor carro do Brasil, e amanhã está diante de um problema com a Volkswagen e, evidentemente, calar porque a Volkswagen me pagou durante muito tempo para eu fazer anúncios do carro Volkswagen. Então, a profissão de jornalista já é suficientemente difícil, a gente já erra demais para, além disso, acrescentar a questão de fazer propaganda. De duas uma, ou você é publicitário ou você é jornalista. Nada contra a profissão do publicitário, mas apenas tudo a favor da separação nítida entre a igreja e o Estado, entre o editorial e o comercial. Isso posto,
Eu quero deixar claro também para todos que nos veem que eu não sou herói com o pescoço alheio. Eu não faço julgamentos dizendo jornalista que faz propaganda não presta. Ponto. Não, minha separação não é esta. Minha separação é entre quem tem caráter e quem não tem caráter. E há muitos jornalistas que têm caráter e que fazem propaganda. Eu acho que estão equivocados. Mas também sou capaz de entender, principalmente para quem está começando na profissão, que não está sobrando muito outra alternativa que não a de ter patrocínios pessoais para poder fazer os seus blogs, os seus podcasts, então, né? Na medida em que cada vez os veículos empregam menos e pagam cada vez menos para os jornalistas. Então, eu não vou exigir de ninguém que faça como eu. Eu sou eu e as minhas circunstâncias, como já dizia Ortega y Gasset. Agora, acho que mesmo dentro deste panorama, há limites. Quais são esses limites? Todos aqueles que mexem com doenças. Eu não posso admitir, mas não é apenas jornalista aí, é que alguém faça um influenciador, um artista, propaganda de bebida, sabendo do problema que é o alcoolismo. Da mesma maneira em relação às apostas, que criam dependência igual o álcool cria. E está aí posto. Então, esse limite, no mínimo, eu acho que as pessoas deveriam impor. E aí você dirá, mas Juca, hoje os grandes patrocinadores são as bets. Segato, eu fazia um comentário durante anos na Rádio CBN e dava pau nas bets. Um dia descobri que uma bet estava entre os patrocinadores do meu comentário, obviamente, sobre a qual eu não tinha nenhum controle. E, coincidência ou não, no final do ano não se renovou o meu contrato. Faz parte. É o risco que você corre por ter princípios. É o risco que você corre. Durante 25 anos eu trabalhei na Editora Abril. Tinha tudo que você pode imaginar de um jornalista que chegou a dirigir redações. Carro da empresa, computador da empresa, 2 passagens por ano em classe executiva para a Europa, nas férias, cartão corporate, tudo. Até o dia em que o patrão disse, olha, para de criticar a CBF porque eu quero comprar o campeonato da CBF para pôr na minha televisão. E eu não parei. E aí me chamaram para dizer, ó, não dá mais para você dirigir essa revista. Pegue a sua mulher, passe um ano sabático. Quando você voltar, use o cartão corporate. Quando você voltar, vamos te mandar para a Espanha para fazer um curso de novas mídias. E eu disse, se você estivesse me dando isso como prêmio, eu aceitaria de bom grado. Como consolo, não vou poder olhar no espelho. Muito obrigado, vamos fazer as contas, pago o que vocês me devem, minha indenização, e eu vou embora. Me permitiu comprar um belo apartamento. Então, também não estou reclamando. Estou apenas querendo colocar para você essa questão, que é a questão que eu sempre digo, é a questão de princípio. Com princípio, você não tergiversa. Na hora que você tergiversar com um, você abriu para todos os demais. Então, eu lamento muitíssimo o que nós estamos vendo em relação às bets, entre outras coisas, porque inocula a desconfiança absolutamente compreensível nas pessoas, da manipulação dos resultados, como a gente tem visto. Seja para ganhar cartão amarelo, para fazer escanteio, ou em resultado de jogo. É verdade, esse está sendo um grande mal e, particularmente, eu acho que o governo foi muito condescendente com essa questão ainda. Estão pondo a tranca depois da porta arrombada, como só ia acontecer. E, em princípio, é uma coisa que tem custo, né, Juca? A gente tem que assumir esse ônus se quiser continuar a ter, como você falou, deitar e ter um sono tranquilo. Eu fui filiado do PT por muitos anos. Quando me formei jornalista, me senti na obrigação de não renovar minha filiação para poder sentir a vontade até de criticar o partido quando
quando necessário. Eu fui sempre de partidos clandestinos. Primeiro a LN, que não era exatamente um partido, né? Era um grupo de ação de combate à ditadura. Depois fui do PCB, até que ele fosse legalizado. Quando ele foi legalizado, eu disse, olha, gente, estamos vivendo numa democracia, legalizar o partidão, estou caindo fora, porque agora não tem mais essa coisa do alinhamento automático. Acabou a ditadura, né? Então eu quero ter o direito de criticar o partidão, né? Como tenho o direito de criticar o governo Lula, embora tenha votado no governo Lula todas as vezes que ele foi candidato. Mas é isto. Agora, também tem uma coisa, Sagato, veja, para não confundir a cabeça das pessoas. Em relação às bets, não há outro caminho que não regulamentá-las. Porque se você não regulamentar, elas vão continuar atuando fora do Brasil sem pagar imposto, como foi durante 4 anos do governo do genocida. O Temer legalizou e o genocida não normatizou. Durante 4 anos, foi a farra do boi, a terra de ninguém. Então, o que o governo Lula está fazendo é, a partir de janeiro, essa gente toda entra nos trilhos, passa a pagar impostos e tal. Agora, foram muito liberais na regulamentação, né? Não estabeleceram limites para propaganda, para coisa nenhuma. E aí nós estamos vendo o que nós estamos vendo. Pois é, esse é um dos problemas. Você é mais conhecido do grande público como comentarista esportivo, mas você tem um forte ativismo em direitos humanos, né? Sua formação política, sua formação humana, você atua com várias instituições, o Instituto Vladimir Herzog, os sindicatos jornalistas, inclusive, e essa independência e essa militância, acho que por muitas vezes torna você alvo da fúria de alguns, uns protofascistas aí de plantão, quer dizer, você já foi atacado várias vezes pela internet, recentemente você fez um artigo criticando o comitê, eu lembro de ter não colocado a Rússia na Olimpíada de Paris, mas deixou, por conta da guerra da Ucrânia, né? Mas permitiu que Israel, que está promovendo um genocídio na Palestina, e aí até a Federação Israelita te atacou. Como é que você lida com essas ameaças que você recebe? Segato, como diria o presidente Vicente Mateus, do Corinthians, né? Quem sai na chuva é para se queimar. Eu acostumei, né? Eu sabia. A gente já tem uma certa idade, você há de saber disso até melhor do que eu, a gente tem um pouco a ilusão de ser o Jeremias o Bom, né? Aquele personagem do Ziraldo. Ser querido por todo mundo, nada melhor. E isto também tem seu limite, né? Porque para você ser querido por todo mundo, você tem que ser humorista permanente. E eu nunca fui humorista, né? Eu sempre tive lado, nunca neguei isso, mas desde a minha prática como jornalista na área do futebol, que nunca escondeu ser corintiano, até o fato de ser uma pessoa de esquerda, na minha militância, as pessoas sabem bem quem eu sou. É óbvio que aqueles que são protofascistas, como você bem definiu, têm que partir para cima com todas as pedras. Não me dói. E algumas vezes, as coisas beiram o ridículo. E não adianta, Segato, você querer discutir. É o que eu digo sempre. Eu tenho um limite também da discussão. Se você disser para mim que, olha, você preferiu o Amoedo ao Lula, vou conversar com você a tarde inteira, numa boa. Se você disser para mim que você prefere o Bolsonaro ao Lula, eu vou te dizer, Segato, difícil a nossa conversa, velho, porque é o seguinte, você é a favor de um cara que elogia o torturador que estava de plantão quando eu fui preso. E aí, para mim, é difícil conversar com quem gosta de torturador. Mas vamos lá. Por quê? Por que você releva... Só para registrar, eu não gosto do Bolsonaro. Eu sei. Por que você releva alguém que goste de um torturador? Por que você acha que é mais importante a política econômica que ele eventualmente venha a aplicar do que esta desumanidade? Tá? Se você disser para mim, Juca, eu não acredito que a Terra seja redonda, eu não tenho argumento para tratar mais com você. Essa Federação Israelita de São Paulo me chamou de antissemita, porque a maneira
que eles têm de esconder o sionismo deles. Me chame de antisionista. Estamos de acordo. Não me chame de antissemita. E aí eu sou obrigado a usar o argumento que eu mais detesto. O argumento que eu acho mais detestável é quando alguém comete um ato racista, é pego com a boca na botija, diz, não, eu tenho até um amigo negro, o meu vizinho, aliás, é negro e almoçou na minha casa domingo. Não tenho nada contra os gays, eu tenho até um sobrinho gay. O Segato, eu tenho um filho com mãe judia. Eu fui à sinagoga, ao bar mitzvah dele, o Rabino Sobel me pôs para cima e me deu a Torá para segurar. Eu, neto de libanês, de kippá e com a Torá na mão, no bar mitzvah do meu filho Felipe. Pode me chamar de qualquer coisa, menos de antissemita. De qualquer coisa. Entendeu? Então, aí, beira o ridículo. O que aconteceu, tiro no pé, porque a nota deles fez com que eles mais apanhassem do que me atingisse. Né? Pelo ridículo da nota que eles publicaram. De fato, a estratégia da Federação Israelita, assim, qualquer crítica é antissemitismo. É isso. Aí não tem debate mesmo, né? Não tem debate. Espaço para debate. Mas essas ameaças que você sofre não são novas, né? Assim, você já, assim, desde o tempo do Placar, da antiga revista Placar, quando você denunciou a máfia das loterias também foi algo. Mas eu acho que há uma diferença hoje em dia, né? Antes você, assim, denunciava um caso de corrupção, denunciava um político, uma empresa, aquelas pessoas envolvidas se atacavam. Hoje, qualquer Zé Ruela atrás de uma tela acha que pode ser um justiceiro. Isso. E aí você já teve algumas coisas em que você expôs esses agressores, né? Sim. Você acha que isso é uma forma de mitigar as agressões? E só complementando, você acredita que é necessário ter uma regulamentação da internet, das redes sociais? Que é um debate. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Mas, Segato, eu luto por uma lei de mídia antes de existirem essas plataformas todas. E aí as pessoas dizem, mas como? Um jornalista querendo regular a mídia a favor da censura? Esse é o argumento mais canalha que existe. Né? E que durante muito tempo as famílias que controlam, né, os nossos veículos, as famílias usaram esse argumento, que isto é censura. Eu sempre conto esse episódio que me foi contado pelo Fernando Haddad, então candidato à presidência da República. Ele sentou com o João Roberto Marinho e disse a João Roberto Marinho, João, você escolha a lei de mídia dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha ou de Portugal. Veja, não estou te propondo a lei de mídia da Venezuela, nem da Coreia do Norte, nem de Cuba. Estou te propondo... E o João Roberto olhou para ele e disse, isso aqui no Brasil não dá certo. E mudou de assunto. Hoje, o que nós vemos? A nossa grande imprensa querendo o controle da mídia. Por quê? Porque agora a grande mídia está na mão do Google, está na mão das hipertechs. E aí, velho, mexeu no negócio de todo mundo, da nossa imprensa. Então, é óbvio que eu sou contra a censura, qualquer tipo de censura. Só faltava um jornalista ser a favor de censura. Agora, eu acho que é necessário que haja um controle social da mídia, como há na Grã-Bretanha, que assim fechou um jornal do Mr. Murdoch. Por quê? Porque o Mr. Murdoch tinha um tabloide que vendia mais de 1 milhão de exemplares, que descobriu-se, grampeava celebridades para fazer as suas fofocas. Isto descoberto, o controle de mídia feito pela sociedade na Grã-Bretanha, e não pelo governo, fechou o jornal, simplesmente. Acabou com o jornal. E está certo. Porque esta liberdade de imprensa, como tudo na vida, tem um limite. E o que virou grande parte das redes sociais é uma coisa absolutamente sem controle, é uma cafajestagem, é uma difamação permanente, né? É alguma coisa de intolerável. A única intolerância que eu aceito é a intolerância com os intolerantes. Essa eu aceito.
de qualquer lado, à esquerda e à direita. À esquerda e à direita, deixar claro para você. Não verás aqui um defensor do Maduro nunca. Estás vendo aqui alguém que jamais foi a Cuba, porque sabe que vai chegar lá e não vai gostar do que viu, reconhecendo o bloqueio desumano, a dignidade do povo cubano, isso, aquilo. Mas em relação a Cuba, eu sou fã número 1 de Leonardo Padura, que vive em Cuba, que é um escritor absolutamente fantástico, que é crítico, e que diz: tem mais gente no quarteirão da TV Cultura com fome do que em Cuba. Nenhuma criança vai dormir com fome em Cuba. Aplaudo, como disse no Roda Viva, ao responder uma pergunta encomendada pelo então âncora do Roda Viva, Augusto Nunes, né, que virou esse doidivanas de extrema-direita que virou. Então, para mim, essas coisas são muito claras. Muito claras. Não tergiverso sobre elas. Sim, eu também concordo plenamente que tem que ter uma regulamentação. E regulamentar não é censurar, né? Isso é um discurso liberal, do pior sentido, para poder jogar essa narrativa contra quem quer ter algum tipo de controle social, como você falou, né? Eu queria emendar 2 questões aqui com você, numa só, para falar de futebol um pouco. O futebol se tornou assim, uma grande máquina de negócios, né? Continua a ser palco de manipulação política, só vê as excrescências desses movimentos ditos verde-amarelos, né? E tudo mais. Então, primeira coisa, você acha que é possível ter uma experiência com a democracia corintiana ainda no futebol de hoje? E uma outra questão, desculpa, aí sempre me emenda as 2 do jeito que você quiser, né? Um outro fator que me chama a atenção é que os jogadores, esses que têm destaque, eles estão cada vez mais precoces, né? Com 11 anos o cara já tem empresário, já tem contratos milionários, vultuosos, etc. Muitas vezes, pela agenda do futebol, pelos compromissos, nem conseguem ter uma formação escolar, né? Vão jogar fora do país logo cedo, fazem tudo. E eu acho que isso acaba tendo consequências na formação da pessoa, do caráter desses meninos. Como é que se pode fazer para a gente ter mais Sócrates e Raiz e menos Robinhos e Daniel Alves aí? Está aqui do meu lado. Grande doutor. Converso com ele todos os dias aqui na minha mesa, da escrivaninha. Segato, eu sou gramsciano, tá? Pessimista na análise, otimista na ação. Então, te diria, sim, eu acredito, embora ache que não vai haver, que teremos um dia times de futebol no Brasil cujos jogadores terão a consciência política que aqueles jogadores do Corinthians manifestaram no começo da década de 80, né? E lideraram aquele movimento tão bonito que até hoje é estudado pelo mundo afora, a democracia corintiana. Agora, nós vivemos num país, que não preciso te dizer, com deficiências seculares na área educacional. Somos um país de injustiça social recorde. A possibilidade de ascensão social para a maior parte dos excluídos está ou no esporte, ou na vida artística, na música e tudo mais. Então, o que acaba acontecendo? Garotos que revelam talento precoce viram mercadoria imediatamente, e ao virarem mercadoria imediatamente, são direcionados para aquilo que deva ser o seu ofício. E todo o resto é esquecido. Você sabe que já houve um jogador francês que, ao dizer que a diferença dos jogadores brasileiros para os europeus é que os jogadores brasileiros não estudavam e desde criança ficavam jogando futebol na rua, e criou uma celeuma aqui no Brasil, uma revolta nacionalista, e ele tinha toda a razão. Ele estava dizendo, eu tinha que ir passar 2 períodos na escola, ia treinar no final do dia. A garotada brasileira passa o dia inteiro na rua jogando bola. Isso faz diferença. Faz diferença em todos os sentidos, infelizmente. E faz diferença na formação de um Sócrates para a formação de um Robinho ou de um Neymar, infelizmente. E isso eu só vejo
Segatto, com a possibilidade de que um dia aquilo que Paulo Freire, aquilo que Darcy Ribeiro, aquilo que grandes educadores brasileiros pregaram, vire verdade. Aquilo que Leonel Brizola quis fazer e chegou a fazer no Rio de Janeiro, né? O CIEPS, ensino integral. Né? Ensino integral é muito mais importante na base do que na universidade, mas estamos longe disso ainda, infelizmente. Estamos bastante longe, parece caminhando para trás em alguns sentidos. Hein? Caminhamos 4 anos para trás. Lembre-se da balela, como é que chama? Escola sem o quê? Sem partido. Escola sem partido. Veja o que esses malucos desse Brasil paralelo estão fazendo no Paraná. Estão querendo fazer pelo Brasil afora. Uhum. Né? É a partidarização mais canalha que você possa imaginar, querendo reescrever a história do Brasil, querendo reescrever o que foi a ditadura. É terrível, é terrível. Cabe a nós que estamos do outro lado enfrentar com as nossas parcas armas aqui, né? A nossa comunicação. Exército de Brancaleone. É isso. Exatamente, mais ou menos isso. E você escreveu um livro, você falou do Pandora, você escreveu um livro, Confesso que Perdi, que conta várias passagens da tua vida, né? Um livro que a gente lê como se estivesse batendo papo com você num boteco. Um livro muito, muito gostoso de ler. E ele obviamente, o título é uma referência ao Pablo Neruda, o poeta chileno, né? Que escreveu Confesso que Vivi. Quais livros foram importantes na sua formação, Jucá, como jornalista e como ativista? Livros ou autores? Segatto, essa é a pergunta mais sem vergonha que a gente pode ter que responder, né? Você também, vou perguntar para você, Segatto, qual o filme que mais te marcou na vida? Eu digo sempre, diversos. E depende muitas vezes do momento em que você está vivendo. Mas na área da literatura em língua portuguesa, o meu predileto, mas como é que eu posso dizer isso? É o Graciliano Ramos, mas como é que é o Graciliano Ramos se também escreveu em português o Eça de Queiroz, o Érico Veríssimo, o Jorge Amado, meu Deus do céu, tantos, o Machado de Assis. Como? Por quê? Bem, Memórias do Cárcere, eu li num determinado momento, aquilo fez a minha cabeça. Bom, mas o Quarupi do Antônio Calado também fez a minha cabeça, quando eu li com 16, 17 anos. Da mesma maneira que quando eu penso em cinema, eu penso no filme o primeiro que me vem à cabeça é o filme do Jules Pontecorvo, A Batalha de Argel, que eu assisti na França visitando parentes exilados em 1970, 71. Então, tudo tem as suas circunstâncias. Como disse, eu sou apaixonado pelo Leonardo Padura, li todos os livros dele, vira e mexe e releio. Né? Acho O Homem que Amava os Cachorros um livro, assim, livro de vida, e tantos outros. Os fantásticos latino-americanos, Garcia Marques, Cortázar, né? Toda essa gente me influenciou muito. Eu aprendi recentemente, eu conheci razoavelmente recentemente, 3, 4 anos para cá, um dos parceiros do Pepe Mujica, Maurício Rosenkopf, que tem um livro, As Cartas que Nunca Chegaram, que é um negócio assim, que ele conta, ele foi um dos companheiros do Pepe Mujica nos 13 anos de cárcere solitário que eles passaram sob a ditadura uruguaia. Né? Então, isso tudo me forma. Agora, exemplos, eu estive no lançamento semana passada, o lançamento do livro, a biografia do Dr. Zé Carlos Dias, braço direito de Dom Paulo. Eu sou ateu. Se você me perguntar, Juca, quem são seus tipos inesquecíveis? De cara, eu cito para você, Dom Paulo Evaristo Arnes. Para debaixo de cuja batina eu fugia a cada tanto que corria riscos durante a ditadura. Para quem eu tive a impertinência de, em plena semana do assassinato de Vladimir Herzog, perguntar para ele de madrugada, esperávamos um retorno da ligação que ele havia feito para o comandante do 2º Exército em São Paulo,
para parar de bater nos companheiros do Partido Comunista que estavam sendo torturados no doicode, já não tinha mais o que conversar, eu virei-me para ele e perguntei para ele: Dom Paulo, posso lhe fazer uma pergunta? Claro, meu filho. O senhor acredita mesmo em Deus? Ou o senhor usa isso para fazer a boa política que o senhor faz? Ele olhou para mim e falou: mas você é impertinente, né, meu filho? Você acha que eu vou discutir teologia com você a essa hora, nessas circunstâncias? Falei: claro que não, Dom Paulo, me desculpe, não. Mas eu amava, né, e amo a figura de Dom Paulo. Tive a honra de fazer um prefácio de um livro dele, corintiano, graças a Deus, né? Então, essa é a minha formação. Mas a minha formação, Segato, é a formação de um cara que aos 14, 15 anos viu um processo democrático no Brasil ser ceifado mano militare, né? Uma eleição que seria em 65 não ter acontecido, eleição que elegeria ou Juscelino Kubitschek ou Carlos Lacerda, ambos muito longe de qualquer laivo comunista, e que aos 17, diante da violência, diante da censura, diante de parentes que tiveram que fugir do Brasil, por sensibilidade muito mais e indignação, partiu para ser de grupo clandestino, sem que eu tivesse uma formação política que, digamos, respaldasse. Eu fui tê-la fazendo ciências sociais 2 anos depois, entrei na USP, mas era indignação. Bastava isso, você saber, esses caras pisotearam e interromperam um processo democrático no Brasil. Nós não podemos conviver com eles. E estamos vendo o que deu não puni-los com a nossa anistia, capenga. Estão todos aí tentando dar golpe, né? Veja, Brasil perplexo, surpreso, pela primeira vez um general de 4 estrelas está na cadeia. Mas outros já deveriam ter estado, como estiveram os argentinos, como estiveram os uruguaios, como estiveram os chilenos, pagaram. Imagine se na Argentina, no Chile, no Uruguai, algum militar ainda pensa em dar golpe. Não pensa, porque ele viu como terminaram aqueles que deram. Demorou. Cometeram barbaridades, assassinaram milhões de patriotas, mas terminaram como terminaram. Um deles morreu na privada, né? Agora me confundo se foi o Galtieri ou se foi um dos generais argentinos, né? Teve um infarto na privada, né? A morte que merecia. E a formação política, a nossa formação humana, ela é contínua, né? Tem aqui atrás a coleção toda do Machado de Assis, tem outras, né? E sempre, cada vez que lê, e vai descobrindo coisas novas também, né? Recentemente recebi um livro também de um autor que eu não conhecia, do Pará, fiquei deslumbrado com ele, assim, uma coisa maravilhosa, vai me fugir o nome agora, depois se eu lembrar na edição eu ponho o crédito aqui. Mas a gente estava falando nessa questão, Vlado, esse 2025, faz 50 anos da morte dele, né? Jornalista que morreu nas dependências do doicode. E tem um caso, agora assim, por conta dessa tentativa de golpe, né, por conta do filme do Walter Salles, essas histórias começam a ressurgir, né? E vem à tona também um caso que é muito embaraçoso para uma parte da mídia, que é o caso da Folha de São Paulo, né, que tem provas, tem depoimentos de que ajudou logisticamente a repressão. Não foi a única empresa, tiveram outras, mas no caso da mídia se destaca. Como é que você vê isso? E te constrange em algum momento trabalhar para a Folha, trabalhar para o grupo UOL, tendo esse retrospecto? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. De alguma maneira, talvez não da maneira completa, a Folha já tratou disso, já admitiu isso, já é indiscutível que apoiou a ditadura, é indiscutível, até chegar às vésperas da campanha das diretas, né? Quando então virou o Jornal das Diretas. Mas sobre isso
Não paira nenhuma dúvida. Não paira nenhuma dúvida. Ora, meu Deus, até a TV Globo fez autocrítica, não é? 50 anos depois. De fato, apoiamos o golpe. De fato, não tratamos a campanha das diretas como deveríamos, né? Eu te diria o seguinte, Segato, se eu tivesse qualquer tipo de restrição ao meu trabalho, mas não apenas na Folha ou no UOL, em qualquer veículo para que eu trabalhe, eu não trabalharia. Na medida em que não tem, e que com muita frequência critico a Folha, e tenho plena consciência do que é a Folha sendo Folha, capaz de publicar o Bolsonaro dizendo que é preciso respeitar a democracia, né? É a chamada contradição em termos, né? Eu entendo a posição da Folha, olha, até isso nós publicamos. Eu teria publicado na chamada. Imagine, Bolsonaro agora defende a democracia, mas cada um faz do seu jeito. Então, a mim não constrange, nem um pouco, nem um pouco. E acho que a história tem que ser contada como a história foi. Dirá você, de novo, eu poderia usar para você o argumento, o Segato, era diretor de redação, talvez o maior jornalista que já tenha nascido no Brasil, chamado Cláudio Abramo, e ele foi trocado pelo Boris Casoy, né? Sabidamente um homem de direita. Por quê? Bom, porque o negócio iria por água abaixo no enfrentamento com a ditadura. O que você teria feito, Segato, se fosse de sua propriedade o jornal Folha de São Paulo? Eu poderia responder para você. A Condessa, que era a dona do Correio da Manhã, fechou o Correio da Manhã, acabou. Acabou. Outros foram mais pragmáticos. É sempre difícil você se colocar no lugar dos outros. E eu volto a dizer para você, eu não exijo heroísmo com o pescoço alheio, mas exijo, sim, aí sim, uma coerência com os princípios que você diz que defende. O dizer é o mais fácil, né? O praticar o princípio é o mais complicado. E ao praticar o princípio, você tem prejuízos. É inevitável. Mas isso não faz de ninguém mártir. Eu escolhi esses prejuízos. Arco com eles, numa boa. Não, de fato, assim, acho que não vamos entrar no mérito da cabeça das pessoas, dos interesses das coisas naquele momento, dos seus frias ali, né? Mas há que se pegar uma sem dúvida histórica para a gente entender, né? Até para que não se repitam essas questões. Sem dúvida, sem dúvida. Vou te dizer uma coisa, se há um jornalista, antes de mais nada, embora também fosse dono, que faz falta no Brasil hoje, se chama Otávio Frias Filho. Otavinho. Faz muita falta. Ele não teria tido comiseração com o bolsonarismo e seria muito vigilante em relação a esse tipo de coisa que a gente vê hoje. Aliás, bom tocar nesse assunto. Foi o tema da ombudsman da Folha nesse domingo. A naturalidade com que se tratou o mercado torcendo pela morte do Lula. Os boletins médicos do Lula fazendo variar a Bolsa de Valores e o preço do dólar. Bem, é claro, isso é uma notícia. E você tem que noticiar, olha, mas você não pode noticiar isto sem um olhar crítico, dizendo, esta gente enlouqueceu. Esta gente está apostando, no mínimo, em que o Lula não possa ser candidato em 26, então isto faz variar o mercado. Agora, este mercado, que 90% diz que o governo do Lula é péssimo, quando o desemprego caiu, 11 milhões de brasileiros saíram da miséria absoluta, a inflação está sob controle, o PIB crescendo,
mais do que se supunha. Como é que você pode taxar este governo de péssimo? Como? Bom, se do ponto de vista da Faria Lima está péssimo, é que alguma coisa está indo bem, né? Exatamente, para a maioria. Mas a maioria é a última coisa com que a Faria Lima se preocupa. E aí, Segato, é que eu fico com pena. E como a gente até, de alguma maneira, desqualificou a palavra elite no Brasil, né? Porque elite, em regra, você pensa numa elite intelectual, em sábios e tal. A elite brasileira é de uma burrice, porque é de uma ignorância. Quer dizer, esta elite prefere viver em carro blindado, em condomínios blindados, a entregar os anéis, sem se dar conta de que amanhã ou depois pode perder os dedos. Eu sempre uso esta frase. Segato, você sabe quem disse um dia que quem torna a revolução pacífica impossível torna a violenta inadiável? Quem? Não lembro. Quem? Não foi o Mao Tse-tung, não foi o Lenin, não foi o Che Guevara, nenhum desses. Foi o Sr. John Fitzgerald Kennedy. O Sr. John Kennedy um dia perpetrou esta frase, que é de uma obviedade, né? São Petersburgo é testemunha disso. Quer dizer, de repente, a Patuleia morrendo de fome, vendo aqueles castelos todos banhados a ouro, falou, quer saber? Vou entrar aí e vou degolar esta gente, inclusive as crianças. Cometeram barbáries, mas chega uma hora que fica incontrolável. Sim, não, nessa questão essa tal elite brasileira aqui, de fato, é de revirar o estômago. No pacote agora do Haddad, que não é nenhuma coisa assim de outro mundo, o pessoal reclamando que teria que arrochar ainda o salário mínimo. É de uma mediocridade de pensamento. Como é que isenta quem ganha até 5 milhões? 5 mil. Quem ganha 5 mil, os que ganham 5 milhões não são isentos. Situação nossa aqui está de fato... mas é bom que as pessoas cada vez mais começam a perceber essa diferença, né? Acho que essa polarização... Espero que sim. Né? Também espero que sim. Então, espero que sim. Voltando um pouco aí num assunto um pouquinho mais suave aqui para nós, vai? Pra gente... Você foi editor da Playboy. Né? Sim. Antiga, Playboy. Né? E tem duas passagens na Playboy que eu acho deliciosas, que se puder, com o tempo que nos resta aqui ainda, comentar. Uma é aquela história da matéria da camisinha. Né? Para quem não sabe, quer dizer, a Playboy Internacional, a direção internacional, proibia que se associasse doença sexual com sexo, né? Com prazer, que é um absurdo. Mas numa época em que a AIDS estava como um grande fantasma mundial. E você convenceu os caras a publicar isso aí. E qual foi a repercussão? E a outra, depois, se quiser, eu te pergunto do Carlos Zéfiro, que essa é sensacional. Esses são meus 2 gols em Playboy, né? Vamos deixar claro algumas coisas. Primeiro, assumi Playboy porque o inventor de Playboy no Brasil, Mário Escobar de Andrade, faleceu de infarto aos 46 anos de idade. O sonho da vida dele era que trabalhássemos juntos e a Editora Abril resolveu realizar o sonho dele, já sem ele, e me deram Playboy para tocar. A primeira matéria que pousou na minha mesa era uma matéria sobre sexo grupal, em bom português, sobre suruba. E eu li, e não havia uma referência à camisinha. Chamei o editor, falei, escuta, pandemia de AIDS e sexo grupal. O cara riu, falou, Juca, você está chegando agora. Há 3 coisas proibidas em Playboy. Anúncio de arma, porque Playboy saúda a vida, celebra a vida. Anúncio de remédio contra a calvície, olha que coisa ridícula. Policy de Chicago, porque o leitor de Playboy não tem esse problema, são todos de vasta cabeleira, muito bonitos e tal. E qualquer tipo de associação de doença ao prazer do sexo. Então, não existe gonorreia, não existe AIDS.
Falei, então temos um problema que eu não vou resolver com você. Peguei a matéria, subi para falar com o vice-presidente editorial de Editora Abril, o senhor Tomás Souto Correia. Falei, Tomás, temos um problema. Assim, assado, eu me recuso a publicar uma matéria dessa. Ele pôs a mão na cabeça e falou, mas Juca, você cria problema em todo lugar. Já criou problema na Placar com a história da máfia da loteria. Agora vem com essa. É uma pólice de Chicago, nós não temos nada a ver com isso. Você, pois, mas eu tenho filhos adolescentes e eu tenho uma responsabilidade com a sociedade. Não dá, Tomás. Ele falou, mas isso eu também não resolvo. Isso quem pode resolver é o Roberto Tivita com o Hugh Hefner, o dono da Playboy. Eu falei, então você, por favor, peça ao Roberto para discutir isso com o Mr. Hefner. Ele falou, tá bom. Você tem alguma coisa a pôr no lugar? Eu falei, imagino que sempre tem. Não publicou-se a matéria. Uns 2 meses depois, o Roberto me chama e fala, você conseguiu. O Hefner permitiu que Playboy brasileira, e só a Playboy brasileira, para a gente ver como repercute, faça uma matéria sobre AIDS. Eu peguei, Segato, a quem era ali a melhor repórter de saúde que tinha no Brasil, Conceição Leme, e pedi para ela fazer uma matéria que misturasse camisinha, prazer. Então, e ela fez uma matéria, resumo da ópera. A matéria foi tão boa e ganhou um prêmio internacional que a Conceição foi receber em Pequim, e a partir desta matéria, Chicago liberou todas as Playboys, eram 17 Playboys pelo mundo, a tocarem em AIDS, e a própria Playboy americana passou a tocar. Então, é o prêmio da Organização Mundial de Saúde. Bem lembrado, prêmio da Organização Mundial da Saúde, exatamente, que ela foi receber em Pequim. Me lembro a ilustração era uma página dupla com um varal cheio de camisinhas coloridas. Enfim, ensinava a pôr camisinha das maneiras mais prazerosas do mundo. Enfim, sempre tem um jeito. Isto foi aquele que eu considero o grande gol, porque mudou uma política da matriz imperialista. A história do Zéfiro é um pouco de sorte, ou bastante sorte, com a ocasião. Só para os mais novos que não conhecem, né, para entender a dimensão, né, só para contextualizar, o Carlos Zéfiro era o pseudônimo, o cara que escrevia as mais escandalosas revistinhas de sacanagem da época, chamados Catecismo, e só o nome já daria uma discussão aqui filosófica psicológica. Né? E fazia a alegria da molecada. Né? Eu tinha as minhas escondidas no colchão que minha mãe fazia de conta que não via. Né? E durante muitos anos ninguém soube a identidade dele até que você chegou nele. Então, eu até vou colocar alguns desenhos aqui em cima enquanto você está falando, o pessoal sentir do que nós estamos falando aí. Perfeito. Veja, e até ele não tinha exatamente um traço sofisticado, né? Era um traço duro. Os catecismos de Carlos Zéfiro foram responsáveis, pelo menos, pela educação sexual de 2 gerações de brasileiros. E sobre os catecismos, havia diversas teorias, inclusive em universidades. Zéfiro era um nome que ele havia achado para fazer uma homenagem a Eros, o deus do amor. Zéfiro é filho de Eros. Catecismos, porque ele teria sido um seminarista e estava se vingando da Igreja Católica, ao chamar as revistas pornográficas dele de catecismos. E assim corria. Quando eu assumi Playboy, me ocorreu, o que tem no mundo de Playboy que ninguém sabe? O Zéfiro. Eu estava em meio a isso, me apareceu um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Moacir Cisne, para propor que Playboy patrocinasse a sessão de quadrinhos eróticos de uma exposição de história em quadrinhos que ia haver no Rio de Janeiro. Eu topei na hora
E sem nenhuma assim, pretensão, perguntei para ele, professor, e o Carlos Zéfiro? Ele falou, Juca, Carlos Zéfiro é a obsessão da minha vida. Você não sabe que eu já andei atrás de Carlos Zéfiro. Eu falei, é mesmo? Eu falei, e aonde você chegou? Ele falou assim, eu te levo até onde eu cheguei, mas não fui adiante. Aí me apresentou o dono de um sebo que tinha ali no Arco da Lapa, que era irmão de sangue do Zéfiro, e que dizia que não ia contar jamais quem era o Zéfiro, mas na conversa com ele eu pelo menos descobri que o Zéfiro estava vivo. Aí eu quase fui enganado por um cara que tinha trabalhado com o Zéfiro, que desenhava muito parecido com o Zéfiro, que tinha feito, imagine você, a Bíblia Ilustrada na Rio Gráfica Editora, tá? Tinha trabalhado com Samuel Weiner, era um baita ilustrador. Tá? Eu quase embarquei. Passei no sebo para tirar um sarro com a cara do dono do sebo, que era uma figura filiniana, pesava uns 180 quilos, mal andava. Eu trabalhava na Globo nessa época também. Tirei o sarro que quis tirar, quando eu estava na porta ele me chamou. Juca, vem cá. Não faça isso. Você vai se desmoralizar. Não publica, porque não é ele. E eu falei para ele chamar o Gordo, porra, você é sacana, babu. Você não me dá uma dica? Eu venho aqui todo pimpão, porque achei o cara, e agora você me diz que não é o cara. Assim não dá, meu. Então, pelo menos me dê. Se você me der uma dica, Zéfiro está vivo, mas me dê uma dica. Eu assim, vou te dar, só que não vai te adiantar para nada. Falei, qual é? Ele é parceiro de uma das maiores letras da música brasileira. Isso e nada é a mesma coisa. Parceiro desconhecido, parceiro incógnito. Tá bom. Voltei para São Paulo. O Segato, a minha irmã, querida irmã, era uma baita pesquisadora de música popular brasileira. Morreu em julho do ano passado. 4 anos mais moça do que eu. A Mana tinha um site que está no ar até hoje, chamado Discos do Brasil, que é uma coisa que os músicos brasileiros agradecem, porque vai ao requinte de ter todos os nomes em cada gravação. Enfim, era uma baita estudiosa de música popular brasileira, foi diretora da Rádio Cultura, ganhou prêmios da PCA com música brasileira. Eu liguei para a Mana, falei, Mana, me ajuda aí. Nomes que ninguém sabe exatamente quem são, parceiros de grandes canções brasileiras. Juca, ela me disse, antigamente, Juca, grandes compositores vendiam música por uma taça de conhaque. Não se fie nisso e tal. Eu falei, Mana, faz uma coisa. Me dê 10 nomes com a letra A. Ela falou, você é teimoso, né, sou? Tá bom, te dou. No dia seguinte, me deu 10 nomes com a letra A. Entre esses 10 nomes, estava um nome, Alcides Caminha. Segato, nas minhas andanças, eu tinha ouvido um editor aqui de São Paulo, não do Rio, que tinha publicado Zéfiro em cores, que me disse que o contato dele com o autor era uma senhora chamada, agora não me lembro o nome, Caminha, digamos, Maria Caminha. Eu falei, aí tem. Vou a esse cara, pego o telefone dessa mulher, ligo para ela morava no subúrbio do Rio de Janeiro, e digo assim, Alcides Caminha era parceiro de Nelson Cavaquinho em A Flor e o Espinho. Tire o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor. Só. Liguei para ela e disse, olha, eu sou Juca Kfouri, sou repórter, estou fazendo uma reportagem sobre grandes compositores brasileiros que não foram reconhecidos. E me ocorre que a senhora seja irmã de um deles, de Alcides Caminha. Claro, eu sou irmã do Alcides. Pois eu gostaria muito de conhecê-lo, poder entrevistá-lo para falar sobre essa música. Falei, vem aqui, eu te levo à casa dele. Tomei um avião, fui ao Rio, ela morava a 1,5 quarteirão da casa dele.
Chego lá na casa dele. Bom, e aí, depois de muito conversar, acabou. E aí foi uma prosopopeia para publicar, porque ele tinha medo que publicasse, ele perdesse a aposentadoria dele, ele era funcionário público e tal. Eu combinei com a família que os filhos queriam que publicasse, que eu escreveria a reportagem, iria para o Rio ler a reportagem, li a reportagem para a família inteira num belo domingo. Ao terminar de ler a reportagem, ele chorava de um lado, a mulher dele, Dona Nazaré, se não me engano, chorava do outro. A família levantou e bateu palmas, sempre brinco. Foi a única matéria que eu fiz na minha vida que foi aplaudida. Foi assim, aplaudida. Foi essa matéria, revelamos. E que começa assim, Carlos Zéfiro vive. E aí contava a história. Essa é a história de Carlos Zéfiro. Alcides Caminha. Para sorte dele, essa matéria saiu, acho que em outubro. Em novembro, ele deu uma entrevista no Jô Soares. Em dezembro, ele foi paraninfo da turma de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em fevereiro, ele morreu. Reconhecido. Quase não deu tempo, né? Foi Quase assim, né? não deu tempo. Não, é uma história muito legal. E quem tiver interesse em conhecer mais um pouco, tem inclusive um documentário, dá para procurar, que é o Zéfiro Explícito. Né? Do Silvio Tender. Que conta até um pouquinho mais, tem o Pereio também, que conta um pouquinho mais essa história, que é maravilhosa. Exatamente. Para a gente ir fechando, Jucá, uma última questão que eu queria abordar contigo. A Federação Nacional dos Jornalistas, a querida FENAGE, né, do qual tenho orgulho de estar como diretor, está fazendo uma pesquisa nacional sobre as condições de saúde mental da categoria dos jornalistas. As redações, ao longo desses anos, mudaram muito. Né? Você acompanha mais do que eu. Hoje tem menos gente, menos agitação, né? Mas parece ter um clima muito mais tenso, mais assédio por metas, mais likes. Algumas redações têm mais equipe de métrica do que de jornalistas. Mas, assim, além de salários baixos, equipes reduzidas, e esses ataques todos que você e mais uma série de pessoas da categoria sofrem pela internet, nesse ódio que tem aí, né? Isso acho que tudo afeta a saúde, e a FENAGE está fazendo uma pesquisa junto com a Fundacentro para tentar identificar isso. Né? A gente teve vários depoimentos em relação a isso, tentativa de suicídio, etc. Com a tua experiência, você acha que o trabalho jornalístico tem se tornado mais estressante ultimamente, mais penoso? E o que pode ser feito para minimizar esses efeitos? Eu acho que o trabalho jornalístico hoje é menos gratificante. Primeiro, que você não tem a companhia adorável que você tinha nas redações, né? De poder levantar para ir tomar um café e encontrar a Dorrite Arazin tomando café, o Clóvis Rossi, o Alberto Diniz, o Mino Carta, enfim. O Trajano Mal-Humorado. O Trajano Mal-Humorado, o Bob Fernandes, né? O Luiz Fernando Veríssimo, enfim, você não tem mais isso, né? Isso faz muita falta. E hoje você não tem o respaldo que você tinha antes, quer dizer, você hoje não tem o investimento em grandes reportagens, hoje é tudo muito mais da mão para a boca, né? Hoje ainda há uma disputa pelo furo, que é uma disputa inglória, porque, obviamente, a internet leva vantagem, né? Então, ainda não se achou um caminho, principalmente nos grandes jornais brasileiros, para tratar a pós-notícia, mas, para isso, você tem que ter equipes maduras, né? Equipes maduras exigem um alto investimento, ninguém está disposto a fazer alto investimento porque, né, a publicidade não vai mais nesses grandes veículos, então é uma situação realmente de novos tempos, e eu acho que a molecada que vai descobrir quais são os novos caminhos. Está muito complicado, está russo, para resumir para você. Jucá, te agradeço muito o seu tempo, sua disponibilidade, aqui nesse 16 de dezembro, quase chegando no final do ano. Conversa com você é sempre um prazer, sempre muito ilustrativa, sua coerência, sua indignação, que é sempre muito boa. E o sindicato, o podcast aqui está de portas abertas para você. Muito obrigado. Você sabe que eu tenho uma filha psicóloga, então tenho maior encanto pelos psicólogos. Um abraço. Outro.
Pode sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade é um projeto do Sindicato dos Psicólogos e das Psicólogas de São Paulo. Acompanhe pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram. Compartilhe, critique, sugira e em 2025 temos mais. Muito obrigado.